Bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira. Ai, Jocely, mas não é quarta-feira, dia de falar de promessas? Pois é, não vi ontem e ainda levei um puxão de orelha, porque a gente tem que levar mais a sério os compromissos que a gente faz com Deus, não é mesmo? E estou aqui primeiro para pedir desculpa a vocês, porque quem segue o canal fica esperando, né? A mensagem ali, já sabe que é segunda, quarta e sexta. É claro que quando acontece algo de força maior e não é possível vir, é uma coisa, mas a gente não pode deixar as coisas do dia a dia nos sufocar a ponto de nos tirar os momentos que a gente tira para dedicar a Deus, né? E eu tô sim meio assoberbada esses últimos dias, essas últimas semanas. Só que eu tenho que dar um jeito, né? Eu tava pensando, a gente dá jeito para tanta coisa. Se é necessário, a gente levanta mais cedo, a gente faz daqui e dali para dar conta das coisas do dia a dia. Por que que a gente não faz com as coisas de Deus, né? Aí lá em, acho que é Gálatas, fala assim, que a carne cobiça contra o espírito, milita. É uma luta constante da carne contra o espírito, porque a carne que é uma coisa, a carne é dessa dimensão, né, terrestre, é da terra, fomos criados do pó, e o espírito veio de Deus. Então, o espírito milita contra a carne pelas coisas do espírito, e a carne milita contra o espírito pelas coisas da carne. A carne é acomodada, né, tem que fazer muito esforço para domar, não é mesmo? Então, a gente tem que ter essa consciência e sempre estar pedindo ajuda a Deus, ao Espírito Santo, porque só através do discernimento dele e da força dele para a gente dar conta. Porque, de fato, e na palavra de Deus fala ainda que aquilo que você alimentar mais é o que vai ganhar essa luta. A luta vai ser constante, ela nunca vai acabar somente quando a gente for para a eternidade, né? Mas enquanto estivermos aqui, essa luta é constante. E aí, se a gente alimentar mais a carne, ela vence o espírito. E aí a gente vai viver no comodismo, sem se esforçar para estar fazendo as coisas de Deus, né? Mas que no dia de hoje, o Espírito Santo venha me guiar, que eu possa sim alimentar cada dia mais o espírito para que ele se fortaleça e vença essa batalha contra a carne, que eu consiga cumprir com os meus compromissos, né, com a palavra de Deus, de estar aqui trazendo a mensagem que eu me propus a trazer. E hoje, então, dia de falar de promessa, promessa de salvação. Entrega esse momento nas mãos de Deus, que o Espírito Santo guie a minha mente, os meus lábios, para que eu fale somente aquilo que Ele tem para nós, não é mesmo? Bom, gente, a palavra de hoje está lá em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui, esse primeiro capítulo de João, ele vem falando no início, no princípio era o verbo, né? Na versão Almeida fala era o verbo, aqui fala no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, por Jesus, através dele, tudo foi feito. Então, ele veio com a missão de nos resgatar, de nos tirar a culpa mesmo dos nossos pecados, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus é esse que se doou por cada um de nós e veio aqui sofrer como nós, viver como nós, sentir tudo aquilo que a gente sente na pele para poder ele entender, né, o que é ser humano. E a partir daí ele se entregou em morte de cruz, o sacrifício vivo que desceu do céu para nos salvar. Só que aí aqui vem falando, antes de Jesus vir, João foi enviado. Esse João aqui era João Batista.
João Batista, ele veio pregando, né? Antes de Jesus, ele veio e chamando as pessoas ao arrependimento e falando, né? Que viria aquele, né? Que, ó, aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqui ele vem falando que, um pouquinho antes ainda, quer ver? Ó, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não é da luz, mas veio como testemunha da luz, ou seja, ele não era Jesus, ele não era o Salvador, mas ele veio como testemunha, ele já veio anunciando. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Né? João vinha falando, eis que aí vem aí aquele que vai tirar o pecado do mundo. E só que o que aconteceu? Aqui veio falando que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E quem era considerado os de Jesus aqui no caso? Era o povo que lá atrás, né, Israel, tinha sido escolhido como povo de Deus, porque foram justamente eles que se achegaram a Deus. E por onde Deus trouxe também Jesus, que Jesus era um judeu, e aí essas pessoas o rejeitaram. Não tem quando Deus levanta alguém e aí a família não apoia, a família não reconhece, a família olha assim e fala assim, fulano? Fulano viveu a vida toda assim, e agora quer falar da palavra de Deus. É claro que aqui não estou comparando Jesus com nenhum de nós, porque Jesus nasceu sem pecado, morreu sem pecado. Mas para a gente refletir que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente escuta muito, a própria família não apoia alguém em algo que ela está fazendo. A própria família rejeita. E aí, o que acontece? A pessoa acaba encontrando reconhecimento lá fora, longe dos seus. E aqui aconteceu o mesmo com Jesus. Até isso Jesus passou para entender quando a gente é rejeitado. E aí, aqueles que deveriam apoiá-lo, acreditar nele, entender, não entenderam. E o rejeitaram. E aí, aqui fala assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de chamar filhos de Deus, se tornarem filhos de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor, ele era o Verbo, a palavra, estava com Deus, ele se despiu de toda a sua divindade para nascer como cada um de nós nascemos aqui, viver como cada um de nós vivemos aqui, para sentir na pele o que é, né? Cada uma das situações que um ser humano passa aqui. Então, tem amor maior do que esse? Onde a pessoa para tudo para vivenciar a realidade do outro? Você já parou em algum momento para vivenciar a realidade do outro? Para ter empatia, para se colocar no lugar do outro? Tentar entender um pouquinho do que é sentir na pele o que o outro sente? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele veio, passou por cada situação, passou por rejeição, por traição, por ameaças de morte. A Jocelyn, ele passou pela morte, sim, mas antes de chegar aquele momento, chegaram a pegar um monte de pedras para apedrejá-lo. E ele fugiu, saiu assim no meio da multidão e fugiu, porque não era dessa forma que ele deveria morrer, não era o momento dele morrer. Mas ele passou por todas as situações que um ser humano pode passar. Passou por tortura, quando ele foi preso, quando ele foi crucificado, ele apanhou, ele levou chicotada, ele passou por humilhação, cuspiram em Jesus. Então, qualquer sofrimento humano que você for analisar, Jesus passou. Ele sabe a sua dor. Ele passou justamente para entender. E aí depois, João mesmo fala em outro momento, não sei se é lá no final que tem 1 João, 2 João, acho que é lá naquele outro livro, fala justamente que Jesus é o nosso advogado. É o nosso advogado, ele está à direita do Pai e ele advoga em nosso favor. E o Espírito Santo que ele deixou, ele está aqui nos guiando, intercedendo por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo
está conosco todos os dias para nos guiar. E Jesus é o nosso, além de ser o nosso Salvador, porque deu a vida por nós, Ele está lá à direita do Pai, e a Bíblia fala que Ele é nosso advogado. Então, quando a gente comete qualquer erro, que a gente se arrepende de coração, Ele está lá: Pai, olha, ele fez isso, mas ele se arrependeu. Olha, você está vendo? Ele fez isso, mas é porque ele fraquejou, porque olha a situação difícil que ele passou aqui, ele não deu conta, Pai. Mas olha aqui minhas mãos, eu morri por ele, eu entreguei minha vida por amor a ele. Perdoa, Pai. Perdoa, dá força para ele, para que ele consiga continuar vencendo cada situação. Jesus é nosso advogado e está lá, à direita do Pai, advogando por cada um de nós. Tem amor maior do que esse? Primeiro, viver tudo que a gente vive aqui para entender, para sentir na pele. Isso se chama empatia. Depois, todos os pecados e destituídos estavam na glória de Deus. Ele falou assim: eu vou pagar essa conta. Eu vou pagar essa conta. E ele morreu, morte de cruz, se fazendo maldito, levando todos os nossos pecados. E depois ainda está lá, à direita do Pai, advogando por cada um de nós, sendo nosso advogado. Eu não conheço amor maior do que esse. Eu não conheço. Então, aqui a palavra fala claramente: todos os que receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para que nós possamos... Ah, Jocélia, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Não são todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Deus criou tudo, só Deus pode dar a vida, criar a vida. Deus criou a todos. Porém, só são filhos de Deus aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque nós podemos fazer escolhas. Se a gente escolhe viver fazendo coisas erradas, se a gente escolhe o caminho do mal, nós não estamos sendo filhos de Deus. Nós estamos sendo filhos do pai da mentira, que é o diabo. Aqui a gente pode escolher de quem a gente quer ser filho. De um pai de amor, de um pai misericordioso, bondoso, ou a gente quer ser filho do pai da mentira. A escolha está em nossas mãos. E a Magda sempre fala, né? Ela fala assim: eu não consigo entender como é que alguém pode escolher ser do time do mal e não do time do bem. Porque se há alguma diversão no parquinho do time do mal, essa diversão é temporária e no fim das contas não traz prazer nenhum. No fim das contas não, pode ser um prazer momentâneo, mas no final de tudo vai estar sempre um vazio, vai estar sempre algo ali faltando. E esse algo faltando é a alegria que só Deus pode proporcionar. É a paz que excede todo entendimento que só Deus pode proporcionar. É tão bom fazer o bem, é tão bom sentir amor. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo, foi até minha mãe que mandou no grupo da família, e nesse vídeo um rapaz estava segurando um burrinho pequeno, e batendo nele, mas batendo e dando tapa, soco na cara do bichinho, o bichinho se esquivando, se esquivando, se esquivando. O vídeo, nossa, provoca assim algo tão ruim na gente, de ver a maldade no ser humano, e ele batendo, espancando por algum momento, e o burrinho sempre se esquivando, tentando se livrar daquela tortura. E de repente depois ele monta no burrinho. Quando ele montou, o burrinho simplesmente virou para o lado e começou a morder a canela dele e não soltou. Ele caiu. E o pior de tudo isso, porque assim, o que o burrinho fez é só devolver dali e como uma defesa, porque, poxa, você vem, me espanca e depois ainda quer sentar em mim, quer que eu te levo. Ali é um animal irracional, reagindo uma atitude ruim, como defesa. E o pior disso tudo é alguém filmando isso tudo para jogar nas redes sociais e achar que isso é engraçado. Isso não é engraçado. Não tem graça nenhuma em ser do mal, em fazer o mal, em rir de algo ruim. Isso não tem graça. O mundo precisa urgentemente
de Jesus na vida, porque Jesus é amor. Jesus é amor. Olha o que Jesus fez por nós. Então, se no dia de hoje você ainda não se decidiu em receber Jesus, em crer, talvez você tenha dificuldade de crer nele, ora, peça a Deus. Se você crê em Deus, peça a Deus para que Ele te dê fé, porque tudo vem dele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e também de você pedir sabedoria, fé, pedir para que Ele se revele a você. Procure ter momentos de intimidade com Deus, em conversar, em fazer pergunta. Você pode perguntar o que você quiser, e no momento certo Ele vem trazendo as respostas. Às vezes, Ele vem te mostrando que a pergunta que você fez está errada, que você tem que fazer de uma outra forma. E às vezes tem coisas que a gente não entende e não vai entender por agora, só vai entender depois, porque tudo é um processo. Deus respeita as nossas limitações. Ele respeita as nossas limitações. Ele é um Deus tão amoroso, tão zeloso, que é impossível a gente sentir a presença dele e depois não querer mais ela. É impossível. É impossível. Então, essa promessa aqui de salvação diz tudo, que todos aqueles, é para todos, mas infelizmente nem todos irão se decidir por isso, infelizmente. É muito triste saber que muita gente ao nosso redor não vão se decidir dessa forma. E muita gente fala, mas eu não sou do time do mal, eu não aceitei Jesus, mas eu não sou do time do mal. Tudo bem, mas está em cima do muro, né? Não ser do time do mal é não compactuar com nada errado. E eu creio que no momento certo, Deus coloca no coração dessa pessoa que vive fazendo bem, mas ainda não aceitou Jesus, ou até mesmo não acredita que Deus existe, mas acredita no que é bom, evita o mal. É como a Magda falou, você acha que Deus vai perder uma alminha que viveu a vida toda sendo boa aqui? No último momento, no último minuto da vida dela, ele cria alguma situação onde a pessoa abre a visão e perceba, e o aceite, assim como Jesus, lá na cruz, salvou o ladrão. O ladrão, naquele momento, ele percebeu, ele falou assim, esse cara pode me ajudar. Esse cara está morrendo injustamente, olha a vida dele. Ele pode me ajudar. E pediu, lembra-se de mim, Senhor. E Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Enquanto o outro estava debochando de Jesus, esse entendeu e percebeu. E escolheu ali no último minuto de vida aceitá-lo como seu Salvador e ter a salvação. Então, a salvação está disponível para todos. O critério, reconhecer Jesus, o receber como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E assim herdaremos também a salvação, herdaremos o céu. Um dia iremos reinar junto com eles ao lado do Pai e viver em harmonia. E tudo aqui irá passar, todo esse sofrimento, todas as situações difíceis da vida que a gente passa por estar sendo humanos, né? Como Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu por nós, então nós devemos segurar na mão dele, que ele nos ajudará em cada etapa da nossa vida. Bom, a mensagem de hoje foi essa. Gostaria de pedir a vocês que deixassem o like, que compartilhassem, para que essa mensagem alcance ainda mais corações. Se quiser deixar mensagem aqui para mim, vou responder com todo carinho, tá bom? E volto amanhã, que amanhã é sexta-feira, né? Dia de mensagem aí aleatória, mas tem uma mensagem maravilhosa para amanhã, que já estou preparando. E vejo então vocês amanhã, na sexta-feira, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até lá.